Tudo bem, a gente vai para uma pequena série de 50 vídeos sobre relacionamento. São vídeos mais curtos, não são coisas de 10, 15, 20 minutos, como a gente está acostumado por aqui. São vídeos mais curtos que eu tenho repostado em algumas redes, mas aqui no YouTube ele vai ser um pouquinho mais elaborado para vocês, beleza? A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: a gente precisa aprender a ser mais fiéis, leais a nós mesmos. É comum no relacionamento a gente começar essas relações e querer dedicar todo o nosso amor, todo o nosso afeto, toda a nossa atenção para o outro. Isso faz parte, isso é saudável até um certo limite, mas a gente acaba esquecendo de nos cuidarmos. A gente acaba deixando as nossas necessidades de lado e isso faz com que a relação não se desenvolva. Por quê? A relação ela precisa ter uma coisa que eu sempre coloco para os meus clientes, que é: de um lado você, do outro lado o seu parceiro ou parceira, e no meio de vocês dois, que é o conjunto completo, né, vamos dizer assim, um conjunto comum, você tem a interseção. Se a parte individual de cada uma dessas relações está ruim, ou seja, se eu não me cuido, eu não tenho como me entregar plenamente para aquela interseção, para aquele relacionamento. E aqui vamos lá, pensa no conjunto cheio, conjunto vazio que você aprendeu lá na matemática, ok? De um lado é um conjunto A, do outro lado é o conjunto B, aqui sou eu, aqui é minha esposa e no meio é o nosso casamento, ok? No meu caso inclui uma filha, mas a gente vai excluir ela um pouquinho aqui desse momento. Se aqui nesse meio, nessa interseção que é o casamento, é o relacionamento, eu não consigo entregar coisas boas, ou eu percebo que existem coisas ruins ali, existem coisas problemáticas, não necessariamente é o relacionamento que tem problema. Muitas vezes são os indivíduos. Então eu começo a olhar para aqueles indivíduos e entender o que está acontecendo. Novamente, se eu não me cuido, se eu não sou fiel a mim mesmo, leal a mim mesmo, eu não tenho como entregar algo bom para a relação. Vamos pensar numa coisa prática que é: se eu como um monte de porcaria, não faço atividade física, não busco me aperfeiçoar profissionalmente, não busco melhorar as minhas questões emocionais, lidar com os meus traumas, lidar com os meus gatilhos e por aí vai, quando eu entro na relação, eu vou entregar tudo aquilo de ruim que está em mim também. Ah, mas não é assim, Rafael. Às vezes eu consigo mascarar. Sim, você mascara por um tempo. Mas ao longo do tempo da relação, conforme ela vai evoluindo, e é por isso que a gente fala que existem crises, né? Crise de 3 meses, 5, um ano, 2, 3, tal, que são tempos onde você acaba criando uma certa rotina e aí você abaixa suas defesas, aquela bomba de hormônio, né? A gente chama de bomba do amor, ela diminui a sua intensidade e realmente fica ali somente o básico dos relacionamentos, né? O básico de cada indivíduo. Se eu não paro para olhar essas questões individuais, a relação adoece. E aí eu começo a querer tratar um problema que é individual de maneira conjugal. Isso nunca vai dar certo. Que é o que a gente brinca até em terapia de casal, que assim, a terapia de casal muitas vezes ela é para você poder se reconciliar, mas mais do que isso, às vezes ela é para você poder terminar de fato o relacionamento. E é o que eu brinco com os meus clientes, que assim, não necessariamente você precisa de uma terapia de casal. Muitas vezes o que vocês precisam é olhar um pouquinho mais para a vida individual, no sentido de: o que está acontecendo que me tira tão do sério assim? O que o outro faz que me incomoda tanto assim? E por que isso me incomoda? E aqui eu vou usar um exemplo pessoal que é: eu tenho uma filha de 1 ano, a gente está sendo pai pela primeira vez, então tudo é muito diferente, tudo é um grande aprendizado. Então tem coisas que, caramba, você não ficou atento àquilo, eu não fiquei atento a isso, tô sem dormir direito, eu tô sem comer direito, tô com dor aqui porque eu tô dormindo mal e tal. E aí esse acúmulo de estresse faz com que a gente brigue, isso é normal. Não é à toa que muitos casamentos terminam no primeiro ano de nascimento de uma criança, porque muda toda a rotina da casa. Né? E quando você tem outra criança e outra, às vezes isso muda completamente, ainda mais se você não tem rede de apoio, se você não coloca seu filho em creche ou coisas do tipo, né? Se você fica totalmente 100% ali pela criança. E isso é comum. Então a gente precisa começar a fazer algumas mudanças, que é: a maioria de nós começa a olhar para fora, para os outros. E a gente precisa de fato olhar para dentro. Então o que eu quero que você reflita um pouquinho a mais do que os vídeos lá das outras redes. Quantas vezes você parou para olhar para si? Quantas vezes você foi verdadeiro com você mesmo? Como é que você tem tirado tempo para ser mais tranquilo, compassivo,
mais motivador consigo mesmo, né? Quanto tempo você tira para dar suporte para si, para respeitar as suas necessidades, assim como você respeita a dos outros? Quanto tempo você tem tirado para olhar para você? Porque, novamente, se eu não consigo tirar um tempo para cuidar dessa parte individual do relacionamento, a parte conjugal ela vai ficar ruim. Então eu preciso começar a ser mais verdadeiro comigo mesmo, mais leal aos meus valores, aos meus sentimentos, às minhas necessidades, não necessariamente aos nossos pensamentos, porque pensamentos vão e vêm, né? Emoções também, só que emoções elas são mais duradouras às vezes. Mas é preciso olhar para os nossos valores, para aquilo que a gente valoriza, para aquilo que é importante para a gente. É preciso olhar para as nossas necessidades. Porque uma vez que você tire tempo para olhar essas necessidades e valorizar cada coisa que você faz em prol de si, olhar com orgulho para si mesmo, mais tempo você consegue desenvolver no seu relacionamento e mais qualidade de relação. A lealdade sábia com nós mesmos é justamente sobre isso, é tirar um tempo para olhar tudo o que está acontecendo na nossa vida, olhar o momento presente, olhar o que eu quero de longo prazo, o que eu quero para mim, o que eu estou disposto a sacrificar para que a relação possa se desenvolver também, só que eu me desenvolva com essa relação e não naquele sentido de dependência emocional ou de relacionamentos abusivos, onde eu sacrifico a minha individualidade em prol do relacionamento. Não, eu vou sacrificar algo bom para que venha algo melhor e não algo bom para algo pior, uma migalha. É sempre olhar para o além, o a mais, o que está lá no meu horizonte. E aí você pode usar frases de afirmação, palavras positivas e coisas nesse sentido para tentar reconfigurar, mas é importante você tirar um tempinho, principalmente se você não estiver em terapia, para você analisar duas coisas principais: as suas necessidades, então o que você busca com o relacionamento e o que esse relacionamento te oferece de fato, bom? E a segunda coisa é quais são os seus gatilhos, ou seja, o que acontece na relação que faz você perder a cabeça, que faz você brigar, que faz você discutir, que faz você não conseguir ser verdadeiro, tanto consigo quanto com o outro ali nesse momento. É normal quando a gente começa a pensar na gente que as pessoas vão falar assim: ah, você está sendo egoísta, ah, você deveria ter vergonha do que você está fazendo, porque você está focando mais em si. E é o que eu brinco com algumas pessoas nesse sentido, principalmente, normalmente, sendo pai, cara, às vezes você vai ter que comer bem para poder cuidar do seu filho. E você não vai poder esperar ele comer primeiro, você vai ter que comer. Às vezes você vai ter que chegar para sua esposa, seu marido, e falar assim: olha, não vou poder ficar com a criança hoje, você pode cuidar? Posso. Você vai ter que confiar no outro que ele é capaz de fazer aquilo. Né? Aqui em casa a gente combinou o seguinte: a parte da noite, a partir do momento que eu coloco as duas para dormir, que eu acompanho elas nesse processo, isso geralmente dá em torno de 9, 10 horas, que é um horário tarde, mas ok, o que a gente conseguiu por aqui. A partir desse horário, eu não saio mais do escritório, a não ser para dormir, ou numa situação de emergência. Situação de emergência a gente vai saber porque ao longo do dia ela acontece. Então, é uma forma egoísta da gente pensar, se a gente não entende o contexto e as regras daquele conjunto ali, né, daquele casal, mas é a forma como a gente funciona aqui, porque alguém precisa sacrificar algo um pouquinho diferente, no meu caso eu sacrifico meu sono, para poder entregar mais, para poder dar mais serviço para minha casa, dar mais providências e coisas do tipo. Entende a lógica? Nesse momento eu estou sendo leal aos meus valores, que é cuidar da minha família. Mas é isso que eu quero que você pense no seu relacionamento. Você está sendo leal aos seus valores? Você está sendo leal aos seus compromissos, às suas necessidades? Ou você apenas está existindo no meio da relação e deixando ela acontecer ali de maneira automática? À medida que você tira um tempo para olhar para o teu relacionamento e cuidar das coisas que acontecem e se desenvolver junto dele, a relação ela tem como evoluir para uma situação melhor. Então, olha um pouquinho mais para essas questões. O que você está buscando? Novamente, quais são as necessidades que eu tenho no meu relacionamento? Quais são as expectativas que eu tenho sobre ele e como é que isso se relaciona com a minha necessidade? Quais são os meus gatilhos? O que acontece que faz com que eu me desregule? Comece a olhar para tudo isso. Beleza? Pense. Não precisa responder nada, pelo menos não para mim.
escreva sobre essas coisas. Vai te ajudar bastante.